Bom, pessoal, vamos aqui para mais um vídeo do canal do Grind. Esse aqui é o Lead Code 242 VEG Anagram. É um Lead Code bem legal, é um Lead Code de nível fácil, mas que é muito bom para você testar suas habilidades. Vamos começar. Tá. Você recebe duas strings S e T, e deve retornar verdadeiro se T for um anagrama de S, e falso caso não for. Beleza. Aí aqui tem um exemplo, né? Tem um input S com a palavra anagram, e o T, que é um anagrama de anagram, e você percebe que é um anagrama porque é basicamente a palavra anagram, só que embaralhada, com as letras embaralhadas. Beleza. O input 2, rat e car. Não são um anagrama porque mesmo que eu embaralhe essas letras de qualquer outro jeito, não tem como elas ficarem iguais às palavras. Perfeito. O jeito mais intuitivo e fácil de resolver esse problema seria pensando em ordenar ambas as strings em ordem alfabética e depois comparar se essas strings ordenadas elas são iguais. Se elas forem iguais, então é um anagrama. Perfeito. Então para fazer isso é só fazer um if em Python, né? If sort s vai ser igual a sort t, se isso aqui for verdade, então a gente retorna true. Caso contrário, a gente retorna false. Beleza. Isso aqui vai funcionar. Só que o único problema é que a complexidade de tempo desse código é n log de n, porque a função sorted em Python ela tem essa complexidade de tempo. De espaço vai ser O de n, porque a gente está criando, né, uma string ordenada de S e de T, e comparando a lista, né, e comparando as duas, e como elas são iguais, então, nesse caso, né, ou não sendo, tanto faz, a gente retorna verdadeiro ou falso, etc. Então, basicamente, a gente está criando nossa memória N posições, que é basicamente a nossa entrada. Ok. Mas o problema é a complexidade de tempo, porque a complexidade de tempo é n log n. E a gente consegue fazer melhor do que isso, com um dicionário de contagens, que eu vou mostrar agora. Dicionário de contagens, qual é a ideia dele? Basicamente, é eu contar quantas letras As tem. Então, por exemplo, tem uma, duas, três letras As. Tem uma letra N nessa palavra. Tem uma letra G, uma letra R, etc. Aqui, percebe que a quantidade vai ser a mesma? Vão ter três letras As, vai ter uma letra N, uma letra M. Então, se eu adicionar no dicionário a quantidade de letras, a quantidade de vezes que aparece cada letra no dicionário, em dois dicionários, e comparar esses dois dicionários, se esses dicionários forem iguais, então a palavra é um anagrama. Caso tenha qualquer diferençazinha, não é. Eu poderia fazer esse problema também usando lista, né? Porque aqui embaixo ele fala pra gente que ele garante que são apenas 26 letras, né? Porque é o alfabeto em inglês em lowercase, então é o alfabeto em letras minúsculas, e o alfabeto em inglês é o mesmo que em português, então seriam 26 letras. Então daria para usar lista, só que aí eu teria que usar a função ORD para pegar o valor da letra na tabela ASCII, etc. Não precisa, dá para fazer um jeito bem mais fácil usando o dicionário, que eu vou mostrar agora. Primeiro, o que a gente precisa fazer? A gente precisa comparar se o tamanho de S é diferente do tamanho de T. Se for diferente, então a gente retorna falso, porque a palavra é um anagrama, né? Eu não acrescento e nem diminuo a quantidade de letras. Então, se elas forem realmente um anagrama, a quantidade de letras é a mesma. E por que eu estou fazendo isso? Porque daí eu posso percorrer com um laço de repetição só, com um for só, ambas as palavras, para ir adicionando no dicionário. Eu vou mostrar agora. Então, primeiro eu vou criar meu dicionário de contagem de S e meu dicionário de contagem de T. Então, aqui, ó, estou criando ambos. Perfeito. E agora o que eu vou fazer? Eu vou criar um for i, né, em range pelo tamanho de S. Como eu garanti que S e T são do mesmo tamanho, não vou ter problemas com isso. E agora? Aqui que vem o pulo do gato. Eu vou fazer count em S na posição S, I. Ou seja, o I vai percorrer de 0 até o tamanho de S. Então, I na posição 0, no dicionário na lista de S, né, na string de S, vai ser igual a A. E na posição 1 vai ser igual a N, e assim por diante. Vocês entendem aqui o que eu estou fazendo? A chave do dicionário vai ser a letra.
Então, eu posso fazer isso igual a i mais o valor que já tem aqui dentro. Então, count s.get, s na posição i, né, que seria a nossa chave, 0. Ok. O que eu estou fazendo aqui é basicamente, então, eu estou acrescentando 1 toda vez que eu encontro no nosso for, né, uma letra que já existe no nosso dicionário. Então, basicamente aqui, o nosso primeiro exemplo aqui seria tipo counting na posição A, então counting S na posição A do dicionário, vai ser igual a I mais o valor que já tem nela. O ponto é, se eu só simplesmente adicionasse counting S direto, então I mais counting S na posição SI, daria um erro. Por quê? Porque na primeira iteração, não existe nenhum valor em counting S na posição SI. Então seria I mais nada. Isso é um problema, porque isso vai dar um erro em Python. Então, com esse ponto get, a gente garante que caso não tenha nada, a gente adiciona zero. Então vai ser i mais zero, entendem? Aí não vai dar esse problema. E aí aqui eu vou fazer basicamente a mesma coisa para esse meu segundo colocado. Então, counting t, são ti, i, mais no counting t.get, e na posição i. Funciona também. Então, o que vai acontecer aqui? Apesar de eu não estar fazendo igual, então, por exemplo, SI vai ser igual a A, mas ia ser igual a zero, por exemplo, mas TI igual a zero vai ser igual a N. Aí percebe que eu não estou percorrendo tipo, exatamente igual, mas não importa, porque no final, se for em um anagrama, a quantidade de somas vai ser igual. Então aqui vai continuar tendo 3 As, aqui vai continuar tendo 3 As, e etc, etc, etc. Então no final eu só preciso retornar counting S é igual a counting T. Ou seja, se essa condição for verdadeira, eu vou retornar verdadeiro, se essa condição for falsa, eu vou retornar falso. E é basicamente isso. Se a gente rodar aqui, vai funcionar bonitinho. Se eu submeter também vai funcionar. E essa solução, como eu disse antes, ela vai funcionar em O de N. Por quê? Porque eu estou percorrendo ambas as listas apenas uma vez. E complexidade de espaço vai ser O de N também, que na solução anterior, porque eu estou adicionando na memória dois dicionários que, no pior dos casos, vão ter o mesmo tamanho da entrada. É isso, pessoal. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo e vem para o ICMC.